Olá, meu querido telespectador! Estamos aqui diante do nosso queridíssimo assunto de câncer de pulmão e nódulo pulmonar solitário. Esse isolado nódulo pulmonar que quer nos lascar, mas não conseguirá, porque nós vamos estudar. Vamos diante desse assunto delicioso, esse assunto interessante, ok. Agora já é noite, depois de amanhã já é nossa prova. Estamos no segundo assunto, na emergência de conseguir compreender todo este conhecimento, certo? Então vamos ser objetivos, vamos pular as baboseiras e já deixo de antemão. Estarei aprendendo enquanto estou gravando esse vídeo, certo? Então vamos lá, vamos ver o que eu lembro, vamos ver o que acontece. Estou com uma quantidade de preguiça enorme, minha preguiça está gigante, mas não temos outra opção senão irmos adiante, beleza? Então, vamos lá nessa provável 1h20 de caminhada aqui nessa aula, mas tomara que tenha sido menos. Então, vamos lá, caso clínico. Tá o paciente aqui com esse nódulozinho aqui calcificado, já adianto logo, nódulo benigno, não precisa, só se estiver incomodando, não precisa tratar não. É um nódulo solitário benigno, beleza, tranquilo. Ah, mas eu achei isso aqui, esses pontos brancos aqui perto do mediastino, é vaso, né, filho? Linfonodo, não precisa se preocupar, pô. Então, na periferia que é mais preocupante, chegou o bicho lá, mostrou TC para vocês e disse, o que é isso? Vamos ver, vamos analisar, vamos pensar, provavelmente isso aqui não é nada, esse aqui pode ser um bocado de coisa, pode ser cicatricial de tuberculose, por exemplo, pode ser cicatricial de qualquer coisa, beleza? Então a lógica é essa. Caso clínico 2, o que é que tem aqui, meu filho? Estudou raio-x? Se estudou, sabe que é uma talactesia. Aqui desvio, coração para o lado, desvio de um lado, tudo o quê? Tudo extremamente hiperdenso, né? E aí, o que é que a gente tem aqui? Provavelmente um câncer de pulmão. Ah, mas é uma criança, então não é câncer de pulmão. Pode ser o quê? Um objeto estranho que pegou e ficou aqui, atalactesiou esse pulmão. Ah, não, mas é um adulto, né? Tem, sei lá, 58 anos, então provavelmente é um câncer de pulmão. Já adianto logo, epidermoide, né? Um carcinoma broncogênio epidermoide. Vamos entender por que eu tô falando isso, beleza? Então a lógica é essa. Vamos lá. Então, o que é que a gente está estudando aqui? A gente está estudando câncer de pulmão. Ah, estamos estudando todos os cânceres de pulmão? Não, porque senão você vai estudar linfoma, vai estudar vai estudar linfoma, vai estudar câncer de cartilagem, vai estudar os mesoteliomas, os sarcomas, vai estudar os como é que é o nome? Condrosarcoma, tudo isso, né? Aqui o que é que eu estou lidando? Estou lidando com o, o câncer que veio do bronco e veio do parênquima, é o genuinamente pulmonar, mas tudo que forma a estrutura pulmonar, até o osso, pode gerar aí o que? Pode gerar neoplasias pulmonares, mas a gente está estudando carcinoma broncogênico, que é o genuíno, certo? Aí tem alguns blá blá blás aí que nunca cai em nenhuma prova, ok? E que você, em grande parte, já sabe. Qual é a principal causa de câncer de pulmão? 90% tabaco, né? Cigarro. Qual o câncer que mais mata no mundo? Câncer de pulmão, você sabe. Qual que mais mata homem? Câncer de pulmão. Qual que mais mata mulher? Câncer de mama, depois câncer de pulmão. Qual o mais presente? Câncer, obviamente, o câncer de pele é muito mais presente, beleza? Está entre as causas de morte do mundo, né? Qual o pico de incidência? 55 e 65 anos. Esse número aqui é importante. Decora esse número, 55 anos, é importante. Mais mata no mundo, blá blá, só essas enrolações. Sétima causa de morte do mundo, vai lá, decora aí. Homem de próstata, beleza, câncer de pulmão, blá blá. Então essas enrolações aqui, segunda causa de morte pulmonar, já passamos pela primeira página, olha que lindo, beleza? Então, o que é importante a gente destacar? Né, que vai importante aqui ser lembrado. Justamente que o diagnóstico do nosso queridíssimo câncer de pulmão, em grande parte, ele vai aparecer quando? Adivinha? Quando ele já está em uma situação extremamente tardia, diagnóstico tardio, sintomas tardios, geralmente com estadiamento extremamente complicado, paciente que vai ter poucos anos de vida. Por isso que a sobrevida ela é muito baixa nos próximos 5 anos. Né? Então, os países desenvolvidos, 7 a 21%, os subdesenvolvidos, de 7 a 10%, né? 3 a 21%. Ou seja, qual o objetivo? A gente tem que diagnosticar pacientes que estão assintomáticos, que vão ser a grande parte. 70% dos pacientes são assintomáticos. Por quê? Câncer de pulmão não dói. Basicamente é isso. Beleza? Mortalidade de acordo com a unidade da federação. Então no Sudeste tem mais por quê? Porque chegou a galera da Europa que fumava e começou a fumar aqui. Começou a fumar aqui e deu mais. Nordeste, grandes centros, essas regiões aqui que estão mais interioranas, elas têm menos casos, né? De mortalidade justamente a cada 100 homens, também tem menor população. Então isso é importante destacar. Quando é que a gente vai considerar uma carga tabágica como sendo de alto risco? Então, acima de 20 maços ano, que é justamente aquela continha lá, pega a quantidade de cigarros por dia, divide por mil e multiplica pelos anos. Lembra daquela conta? Pronto, 20 maços anos é o recomendado. Ah, mas acima de 20 maços anos eu já vou fazer o exame de imagem para fazer screening, que é justamente aí o rastreio? Não, né? Geralmente é acima de
30 massos anos, mas aí você não precisa pensar tanto nisso, né? Se tem mais de 55 anos, tem mais, e usa tabaco, já usou pelo menos há 15 anos, né? Então, provavelmente aí eu já tenho que fazer o screening desse paciente anualmente. Então, é importante fazer a repetição do exame todo ano para evitar que tenha um câncer de pulmão. Então, já tem um raio-x? Não, então pede, né? Não precisa, não existe um protocolo a ser seguido obrigatoriamente. Mas a lógica é essa, beleza? Então, basicamente, cessar o tabaco é importante, show de bola. Então, agora vamos para os tipos histológicos. Essa é a parte importante. Existem dois tipos de câncer de pulmão broncogênicos, que é o de pequenas células e os não pequenas células. Por que a gente usa o pequena célula? Porque o pequena célula ele tem uma característica muito específica, que são justamente as Wald cells, ou também conhecido como avenocelulares, que são justamente aqueles cânceres derivados justamente do quê? De célulazinhas pequenas que se multiplicam quase presente único exclusivamente pelo núcleo. Olha a carinha dela aqui, ó. Cadê? Pronto, aqui, ó. Oticélulas, pequenas células, elas bem pequenininhas, quase núcleo pequena, parecendo grão de aveia, por isso que ela é chamada de avenocelular, aveno de aveia. Então a lógica é essa, né? Então padrão difuso é essa característica de célula pequena. Como ele tem uma mortalidade muito grande, tem um estadiamento muito pior do que geralmente os não pequenas células, então por isso que ele carrega o nome. Quais são os não pequenas células? Os não pequenas células são aqueles outros que não são de pequenas células. Então a gente vai ter 4. A gente vai ter o epidermoide, o adenocarcinoma de grande célula e o bronquioalveolar, né? Bronquioalveolar, né? Bronquilo-alveolar, desculpa. Bronquilo-alveolar, que é justamente o nome dele, beleza? Qual é a principal característica? Qual é o mais presente? Atualmente o mais presente é o adenocarcinoma, né? Antigamente era o epiteloide. Tem a ver justamente com a presença do filtro do cigarro. Antigamente o cigarro não tinha filtro. Aí o que é que acontece? As nossas queridíssimas partículas, elas eram inaladas, chegaram na região mais proximal, porque elas eram pesadas, ficaram na região proximal, gerando epidermoides, que são mais centrais, beleza? Os adenocarcinomas, que são mais distais, relacionados justamente aí à liberação de substâncias, né, essas glândulas que tem na periferia. Então a lógica dela é justamente estabelecer o quê? Ela vai ter mais partículas, né, chegando nessa região, porque agora tem filtro, então tem mais adenocarcinoma agora previamente, né? E segundo o professor, segundo o medicurso, o epidermoide ainda é mais presente aqui, e o adenocarcinoma só nos países desenvolvidos. Aí você acredita em quem você quiser, eu vou acreditar no professor para a prova e para a vida eu acredito no medicursinho, beleza? A pequena células ela vai ser o quê? Ela vai ser justamente o menos prevalente, só 15% representa do total. Mas como mata rápido, como tem um problema mais rápido, como o tratamento é mais complicado, então a gente considera ela como sendo importante, beleza? A lógica é essa. Show de bola. Vamos lá, vamos seguir. Então quais são as características dos carcinomas de pequena célula? Primeiro, uma coisa que é importante a gente diferenciar, se ele é central ou periférico. Ele vai ser central quando ele atinge o quê? Quando ele atinge brônquio, fonte, quando ele atinge bronco lobar, bronco segmentar. Só isso. Né? Se atinge bronquilo, se atinge alvéolo, se é mais periférico, se chega próximo da pleura, se chega na região aí próximo da costela, então provavelmente não é aí central. Então os de pequenas células eles são geralmente centrais. Eles têm uma característica mitótica extremamente rápida, né? E tem uma atividade neuroendócrina muito grande. O que é que significa que ele é neuroendócrino? Quer dizer que ele produz muito fator de crescimento, gerando as chamadas síndromes paraneoplásicas que a gente vai falar depois. Então, mais centrais, tem atividade mitótica muito grande, faz metástase muito mais rapidamente e tem uma evolução muito mais rápida. Então a característica é, ele é muito agressivo, né? Então, ele é muito mais comum de pessoas que fumam ter uma carga tabágica mais grande. Maior. Mais grande é ótimo, parabéns, belo português. Então ele tem uma carga tabágica maior, né? Então quem tem maior carga tabágica? Pequena célula ou não pequena célula? Pequena célula, por quê? Porque é mais grave, então a lógica é essa, certo? Central aparece na traqueia, pode aparecer na traqueia também, nos grandes brônquios, show de bola, se reproduz muito discreto, então a disseminação extratorácica muito grande, né? Índice mitótico muito alto. Quais são as regiões que tem mais, as duas regiões que tem mais metástase? Fígado e sistema nervoso central. Fígado e sistema nervoso central. Pode ir pro osso? Pode. Pode ir pra adrenal? Pode. Pode ir pro pulmão contralateral? Provavelmente. Pode fazer linfadenopatias, ou pode ir para os linfonodos mediastinais? Pode também. Então essas características, né? Então, síndrome paraneoplásica, como a gente falou, pela grande atividade neuroendócrina, isso pode acontecer, né? Inclusive é o grande causador de síndrome de Cushing. Se você estudou endócrino recentemente, provavelmente não, porque a prova foi EAD, mas tinha lá uma partezinha lá que eu lembro, que foi uma parte que eu li, do pouco esforço que eu fiz para fazer essa prova. Eu tinha lido justamente que tem um negocinho no pulmão, tem um negocinho no pulmão gerando síndrome de Cushing. E é isso aqui, são células, são pequenas células, carcinoma de pequena célula, gerando o quê? Produção de fator de crescimento, né? Parecido com da plaqueta, que é Plaquette Derivated Growth Factor, PDGF, beleza? Então libera muito isso, provoca, por exemplo, síndrome de Cushing. Olha que legal, né? Na verdade é um análogo da CTH, mas enfim, esse do outro é parecido, né? A lógica é a mesma.
Então, ele produz essa substância que provoca essa atividade. Então, síndrome paraneoplásica é isso, certo? As não pequenas células, então a gente tem 4. Como a gente falou, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, o das grandes células, né? E o bronquíolo alveolar. Então, o principal vai ser o adenocarcinoma e o epidermoide, que são mais comuns, né? O adenocarcinoma, ele é periférico ou central? Raciocínio, né? O epidermoide é o quê? Da camadinha de superfície do brônquio. Tem menos camada de superfície do brônquio na periferia, tem mais células aí de caráter secretor. Então, o adenocarcinoma, ele é mais periférico. Ele é mais periférico, ele vai se caracterizar justamente aí por gerar, por estar presente justamente nas pessoas que fumam menos. Então, menor carga tabágica no jovem e na mulher. Então, na realidade, jovem e mulher é os que estão mais presentes, certo? O adenocarcinoma. Então, ele é um pouquinho mais leve, a lógica é essa. E o crescimento ele é muito variável, né? Vai variar bastante. Então, o que é que eu tenho que lembrar do adenocarcinoma? Ele é mais presente nos pacientes aí que parecem que são menos graves. Então, a gente vai lembrar aí do nosso queridíssimo, a gente vai lembrar do nosso queridíssimo sexo feminino, dos pacientes jovens e nos não fumantes. Sexo feminino, pacientes jovens e não fumantes. Sexo feminino, pacientes jovens e não fumantes, certo? Eu olho de vez em quando pra cá porque tem um espelho. Não sei se vocês já sabem, se vocês viram meus outros vídeos, vocês lembram, certo? Provavelmente eu conversando comigo mesmo aqui, né? Tem umas 2 visualizações no meu vídeo, mas quem sabe no futuro. Carcinoma epidermoide, o que é que vai acontecer? Ele é mais central ou periférico? Ele é central. É o único que é central, que é geralmente central dessas características. É o paciente que fuma um pouquinho mais, que tem mais carga tabágica, né? Então é mais comum no homem, beleza? O que é que ele vai ter de importante, né? Como ele gera aí uma obstrução do lúmen brônquio, ele pode gerar em grande parte atelectasia. Então aquele caso aqui, ó, lembra do caso aqui, ó? Atelectasia, ó. Por quê? Porque cheirou um epidermoide aqui, beleza? O brônquio seria mais ou menos aqui, ó, o adenocarcinoma, desculpa. Então a lógica é essa, beleza? Mais central e uma característica interessante. Como ele se caracteriza justamente por ter origem no brônquio, né? Aqui é a traqueia. Então vem aqui, tem uma célula, né? Em cima tem o quê? Tem queratina. Então ele se forma núcleo de queratina dentro, né? Então na parte central tem queratina, é uma característica histológica aí desse bichinho, beleza? Blá blá blá, telectasia, subetivo, fonte, beleza? É justamente isso, né? E aí ele não vai gerar síndrome paraneoplásica. Na verdade, ele vai gerar uma hipercalcemia paraneoplásica, né? Hipercalcemia paraneoplásica, e ele tem uma chance de cavitar, né? Mas tem outro que tem mais chance de cavitar, que é justamente o de grande célula, né? O de grande célula parece que é um subtipo do adenocarcinoma. Ele é menos frequente, é periférico, certo? Bem menos frequente. E tem um pior prognóstico, né? O pior prognóstico dele é o mais grave, aí, os de grandes células. E o que é que você tem que destacar que são dentro os de não pequenas células? E uma característica muito importante dele é que ele justamente vai cavitar bastante. Então esse aqui cavita algumas vezes, gerando hipercalcemia paraneoplásica. No caso a gente está falando do epidermoide, e o outro vai gerar justamente cavitações muito mais frequentemente, beleza? Show de bola, mais raro. E depois o brônquio alveolar, mais raro ainda, certo? Ele vai ter uma característica justamente de se desenvolver aí dos alvéolos, então ele vai se cursar parecido com a pneumonia. Então vai gerar padrão acinar, vai gerar infiltrado, pode gerar um infiltrado multinodular, infiltrado alveolar, e pode gerar algumas massas, né? Então é derivado das células alveolares. Então basicamente é o alvéolo que vai gerar esse problema aí, não obrigatoriamente aí o brônquio. Então deu para ter uma noção boa do que está acontecendo, não? Então adenocarcinoma, mais comum nas mulheres jovens e nos não fumantes. Característica dele: periférico. Epidermoide central gera telectasia, hipercalcemia paraneoplásica, e outra característica importante é que ele cavita algumas vezes. O de grande célula cavita várias vezes, é o mais grave, tem pior prognóstico, também é periférico. E o outro, que é o brônquio alveolar, vem do alvéolo, gera um padrão parecido com a pneumonia, infiltrado multinodular, infiltrado de padrão acinar, alveolar, e também aí é o que vai se caracterizar por ser periférico e também por ser raro. Então, periférico, central, periférico. Basicamente, se você só souber isso, já resolve grande parte. Lembrar que um faz a telectasia, o outro faz síndrome paraneoplásica. No caso, quem faz síndrome paraneoplásica é esse aqui. Esse aqui vai ser mais presente em pacientes que não fumam tanto, beleza? Qual a principal etiologia? Beleza. Ele usa cigarro, principal característica, né? Então, cigarro, principal fator de risco. O segundo vai ser aí... O principal fator de risco para cigarro é o cigarro. O segundo, adivinha? Cigarro passivo, depois asbesto, depois radônio, né? O asbesto geralmente é relacionado a telha de amianto, mais antigo, né? E o outro é o radônio que é presente em minas de urânio, beleza? Muito menos frequente. A poluição da cidade também é importante, né?
Então, alguns descarga industrial automóvel pode gerar esse problema. E aí, os fatores genéticos é importante, principalmente naquele paciente que o quê? Paciente que não fuma, né? Então, o fator genético é importante. Obviamente, se você tem fator genético histórico na família, principalmente seu primeiro parente aí, ele vai aí, ele vai aí ter alteração. Então, esse fator genético está relacionado com genes supressores de tumores, de proto-oncogênese. Então, basicamente, fator de risco principal, tabaco. Aí você vai lembrar do asbesto, vai lembrar do radônio, vai lembrar da poluição ambiental e vai lembrar dos fatores genéticos, beleza? Basicamente é isso. Né? Outros fatores é a DPOC, que está relacionado, né? Fator muito relacionado aí. Então, sei lá, o paciente tem, sei lá, tem deficiência de alfa-1 antitripsina, né? Que é aquela causa não fumante, não fuma, mas tem DPOC, então ele tem fator de risco e algumas pneumonias fibrosantes. Então, basicamente, a lógica é essa, certo? O que é que você vai ter que lembrar agora? A apresentação clínica. Então, a apresentação clínica, lembre disso. A maioria dos pacientes são assintomáticos. 70% vão ter assintomático ou não vão ser assintomáticos. Não tem. 10% vai se caracterizar por ter manifestações atípicas, né? Fora da neoplasia, outros sintomas, né? Os 20% vão ter derivados de neoplasia e a maioria vai ser sintomatologia tardia com um estágio bastante evoluído, beleza? Então, e geralmente sintomas o quê? Inespecíficos, né? Que não caracterizam nenhuma doença específica. Beleza? Então, essa sintomatologia é basicamente isso aqui, ó. Então, a gente vai lembrar, vai dividir aí em 4 grupos, né? O primeiro que são as características, que é o assintomático. O segundo, que é a questão dele ser, dos sintomas relacionados aí ao prejuízo na via aérea. Então, vai gerar tosse, vai gerar dispneia, vai gerar hemoptise, vai gerar aí mais raramente chiado, beleza? Tosse, dispneia, hemoptise, chiado. Pelo justamente lesão e pela invasão intratorácica, né? Intratorácica, vai gerar dor torácica, vai gerar a rouquidão, né? Por invasão de outras estruturas, rouquidão, e também a síndrome da veia cava superior e síndrome de Pancoast, né? Que a gente vai, Pancoast é ótimo, Pancoast que a gente vai caracterizar em breve. Tem alguns sintomas que se caracterizam por cefora, então quando dá disseminação, atinge o SNC, a gente pode ter cefaleia, pode ter queda da consciência. Então, cefaleia, náusea, vômito, déficit focal, né? São características aí de lesões diretamente do SNC. Outra característica importante é quando justamente o carcinoma ele vai lá e prejudica o osso, né? Então a gente pode ter uma disseminação para o osso, que é uma metástase importante, e a síndrome paraneoplásica também está presente aí, que a gente vai destacar tudo isso. Síndrome paraneoplásica, síndrome Pancoast, síndrome tudo. A gente vai falar de tudo, beleza? Show de bola. Aí aqui, basicamente, é a repetição e explicação de cada sintoma, não precisa destacar tanto. Mas em relação a perda de peso específico, perda de peso geralmente vai acontecer quando o paciente está num caso mais grave. Então, uma perda de peso de 4,5 kg já é suficiente para que o paciente ele já precisa fazer um PET scan, por exemplo, porque provavelmente já disseminou, certo? Então, paciente que está muito grave, né? Sintomas metastáticos, então aqui tem justamente dizendo as regiões para onde vai. Então, para as adrenais vai muito, para o fígado vai muito, para o osso vai muito, para o cérebro vai muito, beleza? São as 4 regiões que a gente tem que destacar, né? Então, chega aqui, o paciente chegou com uma emparesia no membro superior, membro inferior, aí você vai lá e pronto, vamos tirar esse tumor, porque é um tumor primário de encéfalo. Errou, provavelmente não, provavelmente é o quê? Provavelmente veio do pulmão, beleza? Principal causa diretamente do pulmão. Então, tem que pedir justamente um TC de tórax para ver, para avaliar, né? Fazer justamente outras avaliações que provavelmente metastou, ok? Então, nesse caso aqui, a gente já está destacando, o paciente fuma, mais de 55 anos, vai lá e pede um exame de imagem, pede um ATC, pede um raio-x, beleza? Derrame pleural, então alguns pacientes com derrame pleural você tem que ficar ligado com a característica de derrame pleural maligno. Se você lembra muito bem, é um derrame de moderado ou muita quantidade e geralmente o que? Repete, né? Ele recidiva bastante. Então você que estudou bem o nosso queridíssimo derrame pleural, você lembra disso. E aqui algumas apresentações específicas que vão fazer você pensar em grande parte, principalmente se o paciente for tabagista, que é um processo de câncer de pulmão. Síndrome da veia cava superior, síndrome de Pancoast, ou síndrome como é o nome do menino? Síndrome de Horner, muito parecido, né? No caso é a mesma coisa. E a síndrome paraneoplásica. Então, quais são as características aqui? Então, a gente observa aqui ingurgitação e circulação colateral. Então, essas são as características da nossa queridíssima síndrome da veia cava superior. Ingurgitação, circulação colateral, que você vê isso aí, certo? Também ele pode apresentar desmaios, ou pode apresentar tosse, pode apresentar ortopneia, pode apresentar cefaleia. Então, isso são características da síndrome da veia cava superior, porque não está descendo o quê?
líquido de cima, né? Não está dizendo sangue de cima, tá justamente estenosado. Aí você vai lá, suspeitou, você pede uma TC. Se aparecer isso aqui, que é a veia cava superior extremamente estenosada, olha que legal, né? Ela vai para estar desse tamanho, ela está desse. Então essa é uma característica da veia cava superior, beleza? Então o que é que provocou isso aí? Linfonodos malignos no mediastino pressionando essas regiões. Basicamente é isso, beleza? Então coalesceu e gerou esse processo aqui, né? Então a veia cava superior ela tem que estar um pouquinho aumentada. Então como não está descendo sangue de cima, vai gerar cefaleia, vai gerar tosse, vai gerar ortopneia, vai gerar síncope, vai gerar justamente, aí pode gerar pletura facial, pode ter aí circulação colateral e pode ter também turgência jugular. São características importantes, né? E uma coisa importante é o edema ocular. Ah, não, é um angioedema. O paciente teve alergia. Não, não é angioedema. Ele está com edema ocular porque ele está com síndrome da cava superior. Pode ter justamente essas alterações. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Então é geralmente quando atinge justamente o lobo superior do pulmão, tá? Então atinge o lobo superior do pulmão, gerou uma adenomegalia, linfonodos malignos aí coalesceram, certo? E gerou isso aí. Então, qualquer tumorzinho nessa região pode gerar uma síndrome da veia cava superior, né? Aqui a gente está diante justamente do tumor de Pancocho. O que é o tumor de Pancocho? É um tumor que fica justamente no ápice do pulmão, certo? Ou então fica exatamente na região aí do suco posterior, beleza? Suco posterior. E aí, o que é a lógica, né? Aqui, ó, ápice do pulmão, suco posterior, essa região aqui. E o que é que ele está prejudicando? Olha aqui, que bonitinho, está prejudicando justamente o sistema nervoso cervical. Então, está prejudicando C1, o sistema nervoso cervical mais superior, né? Tá chegando aí no final do cervical, entrando nas torácicas. Então aí eu prejudico uma região muito importante que é o chamado gânglio estriado. O que é quem passa lá? O facial e o oculomotor. E aí o que é que está acontecendo? Tem um paciente aí que está com pitose palpebral e também com miose unilateral. Então essa é uma característica muito importante, nossa queridíssima síndrome de Horner. Síndrome de Horner. Outra coisa que pode acontecer também é que ele justamente tem uma anidrose frontal. Então o paciente aqui que o quê? Basicamente não está saindo o quê? Não está saindo o suorzinho de cima, beleza? A lógica é essa. Outra coisa importante é a anoftalmia, né? A anoftalmia justamente porque o olho fica mais para dentro. Então, uma característica importante, né? Miose, pitose, enoftalmia e anidrose ipsilateral. Então, aqui está suadinho, aqui não está suadinho, aqui está sequinho. Então, a lógica é essa, beleza? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Tumor de Pancocho, glândula motricidade ocular, câncer de pulmão, invadiu o plexo nervoso. É isso, né? É isso. Então, outra coisa que pode acontecer também é como ele atinge justamente a estrutura musculatura aqui, ele vai gerar uma dor no ombro, certo? E uma dor na escápula ipsilateral, beleza? Dor e escápula ipsilateral, certo? E aí, geralmente, o que está mais envolvido, adivinha qual é, né? Como ele é mais central, está prejudicando justamente a região da cervical, pode provocar até alguma degeneração nas vértebras cervicais, provavelmente a gente está diante de um epidermoide, né? Então, a síndrome de Horner se caracteriza justamente isso. Então, miose, pitose palpebral, enoftalmia, dor no ombro e na escápula, e também aí a presença de anidrose facial ipsilateral. Então, beleza? A lógica é essa. Show de bola. E aí que justamente algumas complicações locais, obviamente pode cavitar, né? Então tudo isso pode cavitar, todo tumor pode cavitar. A gente pode ter uma complicação também relacionada aí ao processo de derrame pleural, atelectasia, como a gente já viu, cavitação também, né? A gente lembra que pode cavitar. Lembra quais são que pode cavitar? Lembra, é o epidermoide pode cavitar e o de grande célula pode cavitar também. E uma pneumonia pós-obstrutiva. Então a gente lembra justamente que, principalmente no nosso queridíssimo epidermoide, né? Eu vou ter justamente o quê? Um brônquio que está sem vir nada, está sem vinhar. Então ele pode gerar pneumonias de repetição naquela região. Então, pneumonia toda vez pós-obstrutiva, você tem que pensar justamente aí no nosso queridíssimo câncer de pulmão, certo? Então estamos fluindo muito bem, 24 minutos só. Então, síndromes paraneoplásicas. Então, a síndrome paraneoplásica ela vai se caracterizar pelo quê? Vem comigo. Então, síndrome paraneoplásica, o nosso queridíssimo tumor ele vai começar a produzir fator de crescimento, né? Porque ele libera muito fator de crescimento. E ela é muito parecido com o PDGF, que é aquele da plaqueta, beleza? Isso vai gerar justamente algumas alterações importantes. A primeira, mais comum dos tumores de pequenas células. Lembre que o tumor de pequena célula, ele é muito de produção neuroendócrina, muita produção neuroendócrina, ou seja, ele libera muito fator de crescimento aleatoriamente, certo? Então, aqui a gente tem exatamente o baqueteamento digital, né? Ele pode ser ocasionado por um shunt esquerdo-direita, né? Então, tem um problema no coraçãozinho lá, então isso pode gerar baqueteamento digital. Olha que interessante, o que é que está acontecendo aqui? A gente tem uma hipertrofia
dos tecidos moles nas extremidades e também aí um processo de sinovite, né? Então as articulações elas ficam prejudicadas nas grandes articulações. Então o nome correto disso é osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Vamos ver se a gente consegue lembrar. Osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Osteoartropatia pulmonar osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Então, basicamente, o baqueteamento digital é justamente um processo de quê? O osso ele vai começar o quê? A apresentar um processo de hipertrofia do nosso queridíssimo periósteo. Então a gente tem um crescimento do periósteo, né? Crescimento do periósteo. Então, o periósteo do osso está crescendo. Isso gera esse baqueteamento digital. Outra característica também é justamente o aumento dos tecidos moles nas extremidades, né? Então, a gente vai lembrar aí, principalmente aí nos olhos longos, né? Então, a periostite, né? Então, tecidos moles, periostite, inflamação nessa região. E também uma sinovite das grandes articulações. Então, joelho, punho, cotovelo, tudo isso vai ser afetado, certo? Geralmente aqui o que é que vai provocar isso é o adenocarcinoma, beleza? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue lembrar de tudo. Baqueteamento digital, síndrome paraneoplásica, né? Então a síndrome paraneoplásica justamente, aí a gente vai ter aí a primeira manifestação, o baqueteamento digital. Baqueteamento digital, a gente vai ter uma lesão no periósteo, periostite, provocando justamente o aumento dos tecidos moles. E também nas articulações a gente vai ter uma sinovite, nas grandes articulações. O nome oficial vai ser osteoartrose pulmonar hipertrófica, osteoartropatia, osso e articulação, osteoartropatia pulmonar hipertrófica, que aumenta tudo, beleza? Geralmente ela é simétrica. Outra coisa que pode acontecer é a síndrome de Cushing. Por que a síndrome de Cushing está acontecendo, né? O nosso queridíssimo bichinho ele pode liberar uma coisa muito parecida com a CTH. Liberou a CTH e gera hiperplasia. Vou fazer dexametasona para baixar o cortisol dele. Não abaixa, beleza? O ACTH está baixo. Olha que interessante. Mas o que é que eu estou produzindo? Produzindo algo parecido com a CTH. Está gerando justamente uma hiperplasia da glândula, hiperfunção. Libera muito cortisol, síndrome de Cushing. Fáceis como é o nome? Fáceis em lua cheia. Aumento do diâmetro anteroposterior abdominal, né? Hiperglicemia, hipocalcemia metabólica, hipocalemia, né? Alcalose derivado metabólica da hipocalemia, hipertensão arterial e surtismo, né? Na mulher, e obesidade central, presença de estrias, tudo isso derivado justamente da síndrome de Cushing. Então, basicamente é isso que a gente está falando, né? E geralmente no câncer de pequenas células, como a gente já viu, aí você vai lá, a dose, o ACTH está baixo, da dexametasona, o cortisol não abaixa, então está produzindo a CTH de forma ectópica, beleza? Qual a principal causa da síndrome de Cushing? Câncer de pulmão. Vamos ver se a gente só lembra as características da síndrome de Cushing. Hipertensão, hiperglicemia e surtismo. Hipertensão, hiperglicemia e surtismo. Alcalose metabólica hipercalêmica. Estrias. Fáceis em lua cheia e a nossa queridíssima estrias, né? E obesidade central, beleza? Alcalose metabólica hipocalêmica, show de bola, alcalose metabólica hipocalêmica. É isso, beleza? E aí, justamente, eu entendi a lógica. Agora vamos para o diagnóstico não invasivo, vamos lá. O diagnóstico não invasivo ele vai depender justamente de algumas coisas importantes. Vamos comigo. Então, para fazer diagnóstico não invasivo, eu vou precisar fazer exames de imagem. Então, eu tenho que comprovar a existência do negócio. Para que vai servir o exame de imagem? Vai servir para comprovar a existência, vai servir para estadiar, vai servir para ver metástases, né? Ver a extensão. Então, ver se atingiu o linfonodo, ver se atingiu o pulmão contralateral, ver se atingiu o pulmão, ver se atingiu o cérebro, adrenal, o osso. Vai servir para tudo, basicamente. Então, eu peço inicialmente uma radiografia de tórax. Né? A radiografia de tórax vai dar uma noção da lesão. A gente vai ver aquela massinha lá localizada, aquele nódulo presente, beleza? Tudo isso está presente, radiografia de tórax. Mas o que é que vai ser mais importante? Uma tomografia, principalmente a tomografia com contraste. Para que vai servir a tomografia com contraste? Olhe para mim. A tomografia com contraste, ela vai liberar um contraste. O contraste ele vai para várias situações, principalmente para o vaso e principalmente para a região onde tem neoangiogênese, que é o caso do tumor. Então, o neoangiogênese, um tumor maligno, ele vai ter aí presença de contraste, certo? Mas é bom tirar o contraste também para ver antes, né? Antes e depois, para ver se ele já não estava corado antes do contraste, se é uma calcificação, então a gente não tem noção. Então é importante fazer essa diferença. Também posso fazer uma tomografia por emissão de pósitrons. A tomografia por emissão de próstata, ela dá uma noção geral de todo o corpo, né? Então eu vejo o corpo todo. Ele vai servir em grande parte para eu dar uma analisada o quê? Um PET scan. Vai servir para eu dar uma olhada aí no
no osso principalmente, junto com a cintilografia. Vai pedir para eu dar uma olhada em outras regiões, como por exemplo, aí o fígado. Eu posso observar alterações nas adrenais, né? Posso identificar presença no osso, então eu dou uma olhada em todo o corpo a partir disso aí, né? Não dá 100% de certeza, e o PET-CT é justamente a junção dos dois. O PET-CT ou o PET-scan, tanto faz. É a junção do ANTC junto com do ANTC junto com a tomografia por emissão de próstata. Então faça uma tomografia, tenha uma noção anatômica muito boa e faça a emissão de próstata ao mesmo tempo, né? Então isso é bom para dar uma olhada no estadiamento, né? Principalmente guiar as biópsias, então vai servir muito para guiar a biópsia, então deixar isso claro, para fazer biópsia faz justamente isso. E para dar uma olhada melhor no tumor em geral, e serve também junto com o diagnóstico, obviamente, das características do nódulo, tá? Características clínicas e tudo mais, beleza? Não dá 100% de diagnóstico, mas é importante. O que é importante para a gente medir o nosso queridíssimo estadiamento, para fazer estadiamento? Eu tenho que ver o osso, eu vou fazer o osso pelo quê? Pelo PET scan e pela cintilografia, tive que dar uma filadinha. Para eu ver o cérebro, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a ressonância magnética e posso utilizar também TC de encéfalo, certo? Importante destacar isso. Ah, eu posso usar PET-CT para ver o cérebro? Não, porque o PET-CT vai dar sempre positivo, certo? E para ver o abdômen, para ver fígado, eu posso pedir um SG do abdômen, um TC com contraste do abdômen, beleza? Basicamente é isso, né? Então, para ver fígado, para ver cérebro, para ver osso, para ver adrenal também dá para ver através daqui. Então, adrenal, né? Adrenal aqui também. Adicionar aqui cintilografia e PET. Então, justamente exames de estadiamento, ok? Aqui está o screening, né? São uma regrinha um pouquinho mais chata. Então, de 55 a 80 anos, carga tabágica acima de 30, parou de fumar há 15 anos ou antes e está em bom estado geral. Isso é para fazer screening de forma anual. Mas, novamente, acima de 50 já fuma, não precisa ser 30, acima de 20 já é perigoso já. Eu peço o raio-x desse paciente, certo? No caso, o melhor aqui seria justamente uma TC helicoidal com baixo fornecimento aí de radiação para evitar justamente o dano, para evitar iatrogenia, beleza? E aqui justamente está a característica, né? Então é importante. Olha esse nódulo como ele é interessante. É um nódulo bocelado de tamanho muito grande. Então acima de 2 centímetros a gente já considera um nódulo de características malignas. E além disso ele tem características o quê? Ele é espiculado. E essas características espiculadas geralmente são os linfáticos engurgitados aqui. Então características muito malignas. Aí eu fui lá e fiz o PET scan. O PET scan ele é justamente essa característica, PET-CT. O que é que você fez, meu filho? Você acabou de comprovar o nosso queridíssimo tumor. Por quê? Porque é importante fazer isso. Porque a gente lembra justamente que quando eu vou fazer uma PET-CT, eu uso uma glicose que está justamente com um processo de irradiada, né? Uma glicose marcada com flúor radioativo, né? Então eu dou uma glicose com flúor radioativo, certo? E essa glicose com característica radioativa, ela vai lá e vai justamente ser absorvida pelas estruturas que chupam muita glicose. Quem chupa muita glicose? O tumor. Quem chupa muita glicose também? O cérebro e o coração. Beleza? Então, cérebro e coração geralmente aparece positivo, o rim geralmente aparece positivo para drenar, a bexiga também, certo? Mas se chegou no fígado, por exemplo, não é normal. Se chegou no pulmão, não é normal. Se chegou no osso, também não é normal. Se chegou na adrenal, também não é normal. Então, tudo isso gera alteração e caracteriza processos também de quê? De estadiamento. Por isso que é importante pedir uma PET scan para medir fígado, para medir osso, beleza? As duas vão se vir, certo? Então, ele vai ficar mais brilhoso aí do que o normal. Show de bola. Ah, sempre eu vou pedir cintilografia? Não. Sempre vou pedir raio-x de crânio? Não. Sempre vou pedir PET scan para medir de corpo inteiro, para ver qualquer metade? Não. Ele geralmente não é feito na rotina, mas basicamente se eu tiver algum comprometimento local, alguma coisa sugestiva, ou seja, dor na articulação, se eu tiver sintomas focais, déficit, cefaleia, se eu tiver alterações de laboratoriais de, por exemplo, fosfatase alcalina, né? Então, tudo isso está provocando aí que tem alguma coisa de alteração no outro órgão. Aí eu peço justamente PET scan, peço USG, peço TC do abdômen, peço cintilografia. Tudo isso não é na rotina, mas geralmente é utilizado. E como aquele negócio que a gente falou, né? Perda ponderal significativa de acima de 4,5 kg já é considerado aí doença metastática, e aí eu já posso autorizar o exame. Beleza? Então, olha que interessante, a gente tem justamente aqui o coração normal, o cérebro normal. Por quê? Porque a PET scan, ela pega a região de glicose. Isso aqui era para estar? Não. Isso aqui era para estar? Não. Então aqui a gente tem justamente um tumor de Pancoast, né? Provavelmente esse paciente vai estar com miose, vai estar com pitose, vai estar com anidrose ipsilateral, vai estar com enoftalmia e vai estar também com dor no ombro e na escápula ipsilateral, né? Aqui a gente tem uma lesãozinha no fígado também, não, aqui é no rim, desculpa. Os rins ele podem ter, dá pra ver que é bem bonitinha a PF renal, e aqui a bexiga que desceu através dos ureteres, mas e acumulou aqui. A glicose pode estar normal aí porque tá drenando, beleza? Normalíssimo, certo? Certo, o resto é doença, tumor de Pancoast, como a gente falou, beleza? Aqui a gente tem justamente a junção das duas, né?
que é justamente o quê? A PET scan, que é justamente uma TC junto com a scan. E olha que bonitinho, dá para ver tudo, pô. Dá para ver absolutamente tudo, ó. Dá para medir exatamente a biópsia, justamente a característica lobulada, essa região mais central que está captando muita glicose, então é uma característica muito importante aqui, beleza? E, obviamente, não vou fazer nada sem pedir o diagnóstico invasivo. Então, via TC e via TC, não. Tem que ir lá e tem que puncionar a parada. Se eu não puncionar, se eu não biopsiar a parada, vai dar problema. E aí eu vou pensar tudo isso de acordo com a localização. Então, vamos tentar raciocinar isso antes. Se eu tiver um tumor que está no bronco, eu vou justamente pegar alguma coisa que acesse o bronco direto. Ah, está pertinho do bronco. Eu vou justamente pegar e furar um pouquinho o bronco. Ah, tá na ponta do bronco, eu preciso ver melhor, porque eu não estou conseguindo ver diretamente, tá depois, né? Eu vi na TC, tá depois, então eu preciso de um SG na ponta, também tem esse exame, beleza? Show de bola. Ah, mas tá bem perto da pleura, né? Tá na pleura, tá na região aqui mais periférica. Ah, tem exame para isso. Ah, mas tá colado na costela, também tem exame para isso. Tá, não tá nenhuma dessas regiões, tá no mediastino, tem exame para isso. Então tudo isso pode ser utilizado. O primeiro que eu falei para vocês, que é o bronco entrando, é a broncoscopia, certo? Se a broncoscopia estiver direta, então vou fazer uma broncoscopia o quê? Endobrônquica, certo? Endobrônquia. Broncoscopia endobrônquica é só ir lá e ver dentro do brônquio. Se eu tiver justamente passando do brônquio, um pouquinho no limite do brônquio, numa carina, numa transição de um brônquio lobar para um segmentar, né? Eu posso fazer o quê? Uma transbrônquia. Ou então posso justamente fazer uma broncoscopia com auxílio de uma ultrassonografia, né? Então eu vou guiar aí através de uma agulha fina, guiada por ultrassonografia endobrônquia. Então, eu posso biopsiar um linfonodo dessa forma. Vê se você consegue me entender, né? Então, endobrônquica, transbrônquica, biópsia de linfonodo guiada por agulha com ultrassonografia transbrônquica, né? Endobronquica, desculpa. E eu posso ver o mediastino. Ah, tem linfonodo lá no mediastino. Faço uma mediastinoscopia, que vai ser justamente, eu entubo o paciente, vou lá na fúrcula external, abro a fúrcula external, não preciso cortar o externo do paciente, vou lá, faço uma sensibilização com o dedo, chega lá na região, boto o meu mediastinoscópio e lá com a pontinha do mediastinoscópio eu pego justamente os linfonodos, né? Tiro as cadeias linfonodais e levo para biópsia. Show de bola? Deu para entender? Coisa linda, né? Se eu tiver, obviamente, alteração no mediastino, no ATC, por exemplo. Ah, não, mas a minha lesão está justamente aqui bem colada na costela. Aí eu vou fazer o quê? Uma biópsia transtorácica, né? Um tumor muito próximo da costela, né? Ah, mas eu estou com a lesão perto da pleura, né? Então eu vou fazer uma pleuroscopia ou uma toracoscopia, geralmente assistido por um vídeo laparoscópio, beleza? Uma pleuroscopia, vídeo assistida. E aí, tá longe do bronco e tá perto da pleura, beleza? Tá longe do bronco e tá perto da pleura. Obviamente aí, a lógica é essa. Ah, aqui, o que dá para fazer uma pleuroscopia ou uma toracoscopia. Esse aqui, ó, que a gente viu no começo do negócio. Aqui, ó, pronto. Isso aqui tá perto do bronco? Não tá, mas tá bem pertinho da pleura aqui, ó, que legal, né? Eu preciso fazer transbrônquio não, que não está colado na costela. Tem que estar colado na costela aqui para eu fazer. Mas esse aqui está perto da pleura, está longe do brônquio. Então eu vou lá e faço aqui. Dá para fazer broncoscopia? Não, que a lesão era muito grande. Não dá para fazer broncoscopia endobrônquia, nem transbrônquia, nem de linfonodo guiada por ultrassonografia endobrônquia. Não dá para fazer mediastinoscopia, porque não está no mediastino, né? Apesar de que eu tenho uma linfonodomegalia aqui na síndrome VA cava, aqui, ó. Ó esses linfonodos aqui, ó. Provocando síndrome VA cava. Ó, linfonodomegalia. Aqui dá para fazer mediastinoscopia, beleza? A lógica é essa. Obviamente eu posso fazer isso através de uma exérese cirúrgica, né? E aí a exérese cirúrgica ela vai ser justamente quando o paciente ele já provavelmente está com um TNM bastante avançado, eu já tenho justamente a suspeita, eu vou lá, tiro, faço um congelamento intraoperatório, eu dou pro meu patologista, devolvo se tiver, beleza, coisa linda. Aí eu vou lá e continuo, retiro, faço uma lobectomia ou faço uma pneumectomia. Se não, o que é que eu vou fazer? Simplesmente vou levar meu paciente aí lindamente para fechar e acompanhar depois, certo? A lógica é essa. O estadiamento, né? Então a gente tem que fazer dois tipos de estadiamento. O estadiamento para células, para os tumores não células pequenas e os tumores de pequenas células. Os tumores de pequenas células, como eles têm uma capacidade de disseminação muito grande, automitótica, grande capacidade de se liberar para os linfonodos para fazer metástases, tanto locais quanto à distância, então provavelmente aí eu não preciso fazer o quê? Eu não consigo classificar o TNM porque ele está muito alterado, então eu vou classificar esse tumor em duas regiões, localizado e disseminado. E eu vou utilizar isso através justamente da lógica da radioterapia. Como provavelmente a radioterapia e a quimioterapia vão ser as soluções para o nosso queridíssimo
para o de pequenas células, então eu não posso simplesmente só classificar com TNM, porque isso não vai ter utilidade nenhuma. Então eu vou dizer se ele é localizado ou disseminado. Se basicamente eu tiver justamente um campo de radioterapia que consiga tratar tanto a região das pequenas células, tanto a região do tumor, quanto as suas disseminações, tanto locais quanto a distância, suas metástases, então eu vou utilizar a classificação de tumor localizado. Se ele for disseminado, ou seja, se eu precisar de mais de um campo de radioterapia, ou seja, tem que tratar com radioterapia em mais de um campo, tem no osso, tem no fígado, tem não sei o que, então eu preciso de mais um campo, então provavelmente ele é disseminado, né? A maioria já, quando encontrada, principalmente se sintomática, já é disseminado, certo? Então um campo de radiação, a lógica é essa. O TNM eu vou classificar o tumor justamente não de pequenas células, justamente para ver justamente qual estágio eu estou e aí conseguir pensar no meu tratamento, certo? Pensando no tratamento, eu vou justamente pensar o seguinte, né? A lógica é muito simples. Se eu tiver justamente um tumor pequeno de estágio 1, provavelmente eu vou tratar o quê? Com a nossa queridíssima cirurgia, abordagem cirúrgica, pneumectomia ou lobectomia, dependendo justamente com esvaziamento linfonodal, muito importante, né? Esse é o de não pequenas células. E aí, obviamente, em estágios mais avançados, a nossa queridíssima cirurgia ela não vai ser o suficiente. Então, eu vou lançar mão aí de quimioterapia e vou lançar mão de radioterapia, beleza? Carboplatina e placitaxel, carboplatina e carboplatina e etoposide. Carboplatina, né? Carboplatina, é um carro de platina, carboplatina. E também jogador, cheio de pose. Etoposide, carboplatina, né? Carboplatina, etoposide. E o outro é o placitaxel, que é o de grande célula, placitaxel, beleza? E aí, justamente, eu tenho justamente essas opções, né? Então, a cirurgia, né? Que ela tem uma perspectiva curativa muito grande, né? Geralmente, o paciente que tem estágio mais inicial, principalmente estágio 1, eu só trato com a pneumonia, beleza? Só trato com a cirurgia. Obviamente, eu vou ter que considerar quimioterapia e radioterapia nos pacientes que não têm justamente estágio simples, né? Tem estágio 2, 3 e 4. E aí, obviamente, nos estágios tem justamente as classificações aqui, mas eu não vou dar tanta atenção, certo? O estágio 4 eu só trato com quimioterapia, radioterapia pode ser empregada como forma paliativa. Mas geralmente aí o paciente que tem o tumor de célula não pequenas células, ele geralmente responde mal à quimioterapia, né? Então, lógico é essa. Existem novos métodos importantes através justamente de uma quimioterapia que vão ter justamente os chamados anticorpos monoclonais, né? Esses anticorpos monoclonais com moléculas aí alvo-dirigidas, beleza? Essas moléculas alvo-dirigidas, como por exemplo bevacizumab não, era um outro nome. Mas tudo bem, ele vai justamente aí bevacizumab, né? São justamente aí estruturas mutadas com o objetivo justamente de atingir especificamente o TGF, né? Então, esse aí, especificamente, ele atinge o VEGF, na verdade, que é o fator de crescimento endotélio vascular. Então, ele ajudou justamente a tratar alguns pacientes com estágio 4, então considerar, mas ele é extremamente caro. Então, como é que eu vou lembrar disso aí? Vai ser justamente uma quimioterapia alvo-dirigida, né? Com moléculas alvo-dirigidas, tanto para o TGF, quanto justamente para certas mutações, né? Então, principalmente dá para tratar alguns adenoscarcinomas com algumas certas mutações. Aí eu vou lá e utilizo justamente essas moléculas alvo-dirigidas, ok? Como aí os VEGF, né? Anticorpo monoclonal contra anticorpo monoclonal. Então, basicamente isso é uma novidade, né? Já quando eu estou falando de células não de cânceres do tipo pequenas células, aí obviamente eu não vou poder tratar com cirurgia, não vai ter resolutibilidade, a não ser justamente que seja algo extremamente inicial, deixe sorte de encontrar o de pequenas células extremamente inicial, aí eu posso fazer só cirurgia. Na maioria dos casos, o paciente ele já vai estar com uma disseminação muito grande, eu vou fazer radioterapia e quimioterapia, considerar aí nesse paciente, beleza? Carboplatina e etoposide. Carboplatina e etoposide, carboplatina e placitaxel. Quero plata, placitaxel. Então tem o Heitor, jogador lá da Costa do Marfim. Heitor é cheio de pose, etoposide. O carro de platina, carboplatel. E aí eu quero plata. Tem platina, placita. Eu quero placitaxel. Beleza? Deu pra lembrar aí.
Obviamente, as cirurgias elas estão contraindicadas em alguns casos. Então, o paciente que teve AM prévio, o VF está muito baixo, hipertensão pulmonar está baixa, ele tem contraindicação, né? Isso aqui eu não vou conseguir decorar agora não, porque eu estou na pressa, beleza? Você que tiver aí. Então, quem tem o melhor prognóstico? O de pequenas células. Quem tem o melhor prognóstico? O de não pequenas células. Obviamente, depende do estadiamento, depende do quadro prévio do paciente. Então, tudo isso deve ser considerado. Beleza? Outra coisa que é muito importante é justamente ver aí tanto o estabilimento do câncer quanto o estado do paciente. E, obviamente, o paciente que tem um crescimento lento, que ele não responde bem a QT, os de não pequenas células. Beleza? A lógica é essa. E aí eu tenho justamente o segundo tópico, né, que é muito importante também, que são os nódulos solitários, né? Então, qual é a lógica para a gente estudar os nódulos pulmonares solitários? Então, falando a respeito do nosso queridíssimo nódulo pulmonar solitário, né? Que eu dei uma pausinha aqui interessante. Mas basicamente a gente tem que lembrar que o nódulo ele pode ter um bocado de, na verdade, infinitas etiologias, né? Então, pode ser uma impactação mucoide, certo? O famoso catarrinho no pulmão. Pode ser uma sarcoidose, pode ser um armatoma, uma metástase, né? Então tem várias causas. Então, para saber se aquilo é maligno ou não, a gente tem que justamente utilizar algumas lógicas, né? Então, primeiramente, a gente tem que pensar em duas coisas: fator de risco do paciente e o fator de risco do nódulo. Vamos pensar em quatro coisas só, único exclusivamente, certo? Então, a idade do paciente é muito importante. Então, o parâmetro é 55 anos, certo? Abaixo de 55 anos, acima de 55, então é uma idade interessante para a gente considerar. A carga tabágica, então acima de 20 maços anos, a gente já consegue considerar um ponto de risco muito importante. A questão do nódulo, então o nódulo tem mais de 2 centímetros, então o tamanho é muito importante. A questão da calcificação, padrão de calcificação é interessante, então toda vez que o padrão da calcificação não for difuso, não for cheio, provavelmente a gente está diante de um processo maligno. E também justamente as bordas desse nosso queridíssimo tumor. Então a borda bosselada fala muito mais a favor da malignidade do que da benignidade, certo? Também a presença justamente de espículas. Essas espículas são justamente os linfonodos engurgitados por células malignas que caracterizam isso. Então eu vou pensar, basicamente eu vou decorar só isso para a prova. Mas aí obviamente a gente vai falar de algumas coisas aqui mais, né? Para você não sair só com isso. Então, carga tabágica importante, idade e histórico familiar muito importante, né? Então, câncer anterior ou câncer na família também é muito importante, né? Ah, quem tem mais risco? O professor fez uma parada muito interessante. Quem tem mais risco? Dois pacientes tinham a mesma carga tabágica, a mesma idade, mesmo sexo, beleza? Aí eu fui lá e vi a carga tabágica, os dois têm 20. Um começou com 5 anos, 5 anos. Um começou com 12 anos, outro começou com 15 anos, 16 anos e outro começou com 50 anos, com menos, com 20 anos, ou seja, um fumou muito mais, o outro fumou a mesma quantidade, só que mais tempo. Quem tem mais tempo tem mais chance de desenvolver o bichinho, beleza? A lógica é essa. E o nódulo, né? Então, tamanho a gente falou, calcificação a gente falou. Se ela é difusa ou ela é pipoca ou é especulada, a gente tem que lembrar que esse pipoca ela tem muito mais característica do armatoma, o armatoma aqui, ó. Essa característica aqui, ó, pipoquinha, grande pra caramba, então provavelmente esse aqui, ele cresce muito rápido, então ele tem pouca característica, né? O tempo do nódulo também é muito importante, então o crescimento, pegar os raios-x anteriores é fundamental. Então eu fui lá, tem um raio-x de um ano, um raio-x de um ano seguinte, né? Um ano passado e o atual. O que é que eu tenho? Se ele não evoluiu nada nesse tempo, provavelmente não é maligno. Se ele evoluiu bem pouquinho, também não é maligno. Se ele evoluiu muito, provavelmente também não é maligno. Então, um crescimento aí em torno de um ano, de um mês a um ano, é mais ou menos a característica. Geralmente a gente usa o padrão de 20 dias e 400 dias. Se está nesse meio, o nível de crescimento provavelmente tem característica maligna. Se está antes, cresceu muito rápido antes, ou cresceu muito pouco depois, né? Então, provavelmente ele tem o quê? Aí, a benignidade. Essa é a característica, beleza? Vamos lá. Então, 4 parâmetros a gente falou: idade do paciente, história de tabagismo, tamanho do nódulo e velocidade de crescimento. São os pontos que a gente vai falar e a gente vai falar de calcificação também. Então, idade de 50 anos, história do tabagismo, diâmetro de 2 centímetros e o crescimento nos últimos 2 anos fala de malignidade. Idade de 35 anos, história negativa do tabagismo, diâmetro de 2 centímetros e diâmetro de 2 anos, a gente falou disso tudo, né? Os padrões de benignidade, então, de calcificação. Então, se for central, né? Se for difusa, se for uma lâmina concêntrica, né? Então, a lâmina concêntrica aqui, Então, basicamente, se ele for assim, ele não tem tanta característica. Em pipoca, que parece um armatoma. Então, essa é uma característica muito importante, beleza? Pegar as radiografias dos anos passados, muito importante. Aumento progressivo a gente já falou, certo? O armatoma aqui, pronto. Então, essas são as duas características aqui que parecem de câncer, né? Que é esse no cantinho ou esse bem espaçado. Se for parecendo uma pipoca, ó, parece uma pipoquinha, né? Uma pipoca todinha. Então, esse de pipoca, ele é do armatoma. Esse aqui também não tem muita característica, né? Central,
laminado concêntrico, ó, essa característica aqui, ou ele for mais difuso, esses tipos aqui, eles não são característicos. Então, o que parece uma bolinha, uma pipoca, né? Ele não tem tanta característica de malignidade, ele é mais benigno. Se ele for mais escanteado ou mais salpicado e não pipocado, se for salpicado, aí ele tem mais uma característica de malignidade. Então tem que pensar nisso aqui, né? Então são os padrões de calcificação, né? Então, densidade gordurosa no meio do nódulo, essa característica aqui é de um armatoma. Então tem uma densidade gordurosa aqui no meio, é um armatoma. Então provavelmente não é maligno. Então é isso que a gente vai observar. Então esses têm os padrões, né? Borda irregular também muito importante, borda espiculada, coroa radiata, rabo de cometa, tudo isso é característica de... Ó, cadê o rabo de cometa? Figura 8, cadê a figura 8? Aqui, rabo de cometa, aqui o rabozinho, pronto. Então isso aqui tem uma característica de quê? Característica de malignidade, certo? Deixa eu ver... Aqui, bocelado e com espícula, maligno. Esse aqui ninguém sabe o que ele é, né? Ele não tem calcificação, ele é desconhecido. Então tem que observar outros padrões, beleza? E aqui eu tenho justamente essa lógica aqui. Vamos lá. Esse caso inicial, vamos ver. Aqui, pronto. Isso aqui, característica do quê? De um armatoma muito grande, de crescimento rápido. Tem justamente característica de pipoca, então provavelmente não é nada, né? Sal e pimenta, um armatoma. Então, pouco maligno. Posso tirar por uma cirurgia? Pode, mas provavelmente o quê? Provavelmente eu não preciso retirar porque ele maligniza pouco. Se estiver incomodando, eu tiro. Certo? Aqui, o que é que eu tenho essa característica aqui? Uma atelectasia, broncofonque. Tem que fazer justamente uma broncoscopia, obrigatoriamente. Por quê? Porque esse paciente ele tem uma massa grande, diretamente presente no brônquio, né? Então não é um nódulo muito característico de um nódulo benigno, beleza? Vamos ver esse aqui, pronto. Esse aqui, lesão calcificada, mas é padrão difuso, ou seja, está bem calcificada, completinho. Então, provavelmente bem perto da pleura. Então, não representa risco de malignidade, não cresceu tanto nos últimos tempos. A lógica é essa. Cadê? Aqui, pronto. Esse aqui está grande, mas ele é calcificado. Lembrando que essa TC aqui, ela tem contraste, olha aqui. Então, pode ser uma lesão que absorveu contraste, né? Sei lá, uma pneumonia absorveu contraste. Então, tem que fazer sem contraste antes para ver se realmente isso aqui é cálcio. Vi um negócio no cérebro, vou tirar. Isso aqui é um tumor de coração. Não, vou ver se no pulmão tem alguma coisa também. Então a lógica é essa, fazer justamente uma TC de pulmão aqui nesse caso. Porque provavelmente aqui é uma metástase, beleza? A lógica é essa. Então, se eu tenho justamente essa parada aqui, grande, borda bocelada, não tem espícula, tudo bem. Não tem classificação para diferenciar. Mas eu fiz o PET-CT, fez isso aqui, provavelmente é maligno, beleza? Tem que fazer uma biópsia aí nesse paciente. Aqui, ó. Vi aqui, isso aqui, totalmente o quê? Totalmente bocelado, né? Com o PET scan positivo, isso aqui provavelmente aqui é maligno. Não caia nessa, meu jovem. Isso aqui é o coração, ventrículo esquerdo, beleza? Não caia nessa não. Ventrículo esquerdo é normal, mas a lesão tá aqui, ó, linfonodo. Tá vendo? PET scan apareceu aqui, beleza? Então provavelmente é lesivo. Então o que é que você vai lembrar? Isso aqui justamente é vários estudos e você vai multiplicando de acordo com a probabilidade inicial do paciente. Geralmente o professor diz que ele dá 1%. E aí ele vai multiplicando para ver quantas vezes eu tenho chance disso ser maligno, né? Então, obviamente, aí, se o tamanho for grande, o paciente tem idade alta, ele está com PET positivo, está especulado, grande chance de ser maligno. Se ele tem justamente uma calcificação benigna, como a gente já falou, e tem um crescimento benigno, então provavelmente o que é que a gente está diante? A gente está diante de algo que não é maligno. Então a lógica é essa, não precisa decorar isso tudo, porque senão você fica maluco, né? Se ele for justamente tiver uma borda pouco bocelada, então se ele for smooth, é uma característica pouco positiva. Se tem uma idade de 40 anos, então provavelmente é benigno. Se tem de 20 a 29 anos, provavelmente é benigno. Então esse é o fator de multiplicação que você vai fazer toda vez. Então começou em 1%, você vai multiplicando, certo? Então vamos imaginar, eu tenho 1%. Ele tem aí um tamanho de mais de 3 centímetros. Ele está localizado no lobo médio. Ele está com PET positivo. Eu multiplico por 1.2, por 5.2 por 7, certo? Vai dar 35 vezes para cima as chances aí disso ser maligno. Então a lógica é essa, beleza? O padrão de crescimento, como a gente já viu, é de 1 ano a 1 mês. Se ele ficou crescendo de maneira progressiva, de maneira lenta, entre 1 ano e 1 mês, provavelmente a gente está diante de um processo perigoso. Se ele passou de 1 ano e não cresceu, certo? Duplicou o volume depois de, sei lá, 5 anos só, então provavelmente não é algo maligno. Se ele duplicou de volume em menos de 20 dias, então provavelmente eu estou diante de um processo de pneumonia, de uma tuberculose, então muito melhor pensar nesse sentido. Então crescimento benigno ou maligno, a lógica é essa, o padrão de crescimento, importante. Outra coisa que é fundamental, então a gente vê a conduta, então vamos ver se a gente conseguiu decorar os principais. Então, crescimento em 2 anos, idade menor que 35 anos, fumante ativo, padrão de classificação característica, densidade muito elevada no TK, isso aqui ele não falou muito então. E o reforço do contraste, isso é importante, né? Se ele tem reforço de contraste,
certo? Na T-car dinâmica, então provavelmente ele tem essa característica mais benigna. E aí eu vou observar e acompanhar esse nódulo, né? Fazer justamente a repetição de 3 meses em um ano e pedir justamente para que ele retorne toda vez para fazer essa TC, né? Então radiografia ou TC, beleza? A lógica é essa. E aí, depois, se o paciente ele tem justamente parecendo o critério, né? Se eu tenho um caso indeterminado que eu não tenho certeza ou tenho malignidade, aí eu vou proceder com a biópsia, né? A biópsia ela pode ser por fibroscopia, a biópsia pode ser aspirativa transtorácica por agulhafila ou por vídeo toracoscopia, com toracoscopia aberta. E aí, esses maiores de 2 centímetros, que estão próximos aí do centro, eu faço por broncofibroscopia, vou fazer por broncoscopia direto, né? Se eu tiver justamente uma mais próxima aí mais periférica, o paciente tem uma boa reserva, eu vou fazer uma transtorácica, beleza? E se eu tiver aí biópsia transtorácica, e se eu tiver justamente aí um paciente com um caso muito característico de malignidade, aí eu já vou para toracotomia ou videotoracoscopia direto. Então, basicamente a mesma lógica da biópsia de cima que a gente viu dos exames invasivos. Então, siga a mesma lógica de localização que vai dar certo. E lembre justamente desses fatores, principalmente, né? Basicamente, o assunto todinho pode ser resumido nisso aqui, ó. Nessa parte aqui, pronto. Essa parte aqui foi a parte mais importante, que eu disse basicamente tudo. Espero que tenha entendido, espero que você tenha entendido. Falei de maneira bem rápida, pulei um bocado de assunto, falei de maneira genérica para tirar notinha boa na prova e passar. Se quiser estudar um pouquinho, dá para estudar um pouquinho mais. Espero que tenha gostado. Um abraço.